Confedo por uma tão suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Salve, gente! Salve! Estamos começando agora mais um Falando Sobre. O assunto de hoje será a crise na Venezuela, que agora está amena, mas tem causado muito reboliço no ano de 2013. Vamos falar um pouco do início e até o momento atual. Você viu quem morreu? Pois é, o presidente venezuelano Hugo Chávez, no dia 5 de março de 2013. Foi necessário fazer uma nova eleição que foi bem acirrada, com vitória de Nicolás Maduro do partido de Hugo Chávez. Assim, gerando protestos de grupos opositores simpáticos a Henrique Randonsky, deixando 8 mortos na manifestação. Bom, os conflitos começaram através da escassez de alimento, apagões de energia elétrica, problemas econômicos e criminalidade. Os grupos opositores são geralmente formados por estudantes oriundos dos setores insatisfeitos com a política do novo governo. Um destaque é Leopoldo Lopes, que estudou economia em Harvard e fundou a ala mais radical dos opositores, a Voluntad Popular. Segundo Rafael Villa, professor de ciência política da USP, Lopes tentou se beneficiar através dos protestos e conflitos sociais, sendo que o governo de Maduro o decretou ordem de prisão, acusando por ser responsável de 3 mortes nas manifestações. Uma data marcante nesse processo foi o dia 12 de fevereiro, em que é comemorado o Dia da Juventude, e que os protestos chegaram a outro nível, deixando 3 mortos. Parece que o nosso amigo Lucas Viajou para a Venezuela e nos trouxe essa foto comovente em que ele está presente nos protestos venezuelanos, procurando liberdade, igualdade e fraternidade. Nos 2 primeiros meses de 2014, foram computados mais de 3.000 mortes. Estima-se que uma pessoa é morta a cada 21 minutos, tornando a Venezuela o país mais perigoso do mundo. Outra vítima dessa violência foi a ex-miss Carmone, que foi baleada em um protesto em fevereiro. Os Estados Unidos se encontram em posição imparcial. Condena a violência dos protestos e as falsas acusações de que estaria apoiando os protestos contra Maduro. Eu sou Marcelo Noeno e eu estou aqui na Venezuela. E aqui está tudo na paz. Tchau. Por ser um país membro do Mercosul desde 31 de julho de 2012, o Banco Econômico publicou sua nota dizendo sua opinião em relação à situação da Venezuela. E demonstrando apoiar o governo, sem levar em conta as acusações de que o Estado bloqueou imagens e vídeos no Twitter e suspendido o transporte público para proteger a oposição. Já o Brasil, através da sua assessoria de imprensa, diz que apoia as notas do Mercosul. E na área de entrevista de hoje, consultamos a opinião de Thalita Cavalca, professora do Colégio Tablor de Pindamonhangaba. Você acredita que a forte globalização atual é um fator determinante para crises em países ditatoriais, e em especial na Venezuela? Bom, penso que a globalização ela não seja um fator determinante. Ela influencia, porque nós temos problemas internos existentes dentro de alguns países que são ditatoriais. Por exemplo, podem ocorrer problemas econômicos, no caso inflação, podem ocorrer problemas de divergências, de oposições políticas dentro do país. Em especial na Venezuela, essa globalização ela influencia, mas não é um fator determinante nesse ponto. Uma vez que nós temos
o início de um partido de esquerda dentro da Venezuela, em que ele é anticapitalista, tá? Só que dentro da Venezuela nós temos uma elite que é a favor desse capitalismo e contra o governo do atual presidente, agora, Nicolás Maduro. Só que existe uma grande massa também que teve ajuda dentro das questões sociais na Venezuela. No caso, acesso à moradia, melhoria da qualidade de educação, acesso a melhores condições de saúde e alimentação. O fator de nós termos aí a ideia desse anticapitalismo dada pelo governo venezuelano contra principalmente o líder desse capitalismo, que é os Estados Unidos, e a população, a massa, né, que apoia o governo, elas acabam se enfrentando, né, onde nós vamos ter aí a elite venezuelana se opondo às ideias da massa venezuelana, que é a população que recebeu essa ajuda dentro das questões sociais. Então nós temos o quê? A influência dessa globalização, mas não tendo ela como fator principal. Até mesmo porque um governo ditatorial, ele vai provocar um fechamento em relação às informações, ao acesso da comunicação, né? Então, diretamente, o que se vive é a influência daquilo que foi em relação ao capitalismo influenciado durante muito tempo, né? Onde se conheceu a ideia do consumo, só que também a ideia do imperialismo provocado pelo capitalismo norte-americano. Eu até vejo uma questão de divergência em relação, principalmente, à influência norte-americana. Não só apenas o capitalismo como sua ideia original, mas o domínio, o imperialismo norte-americano em relação à América do Sul. Então, como se fosse uma luta, uma briga do partido, do governo, da Venezuela, tá? Em relação às ideias e o imperialismo norte-americano. Caso o conflito aumente e seja necessária intervenção internacional, o governo brasileiro assumirá a posição de neutralidade ou apoiará um dos lados, já que apresenta afinidade com o governo venezuelano? Olhando, analisando a história do Brasil em relação a envolvimentos em conflitos, nós percebemos que o Brasil ele tem uma postura muito mais diplomática, né? Então ele vai assumir uma postura de neutralidade. Ele não vai assumir uma postura, na verdade. Como ele é acusado em diversos momentos dentro da história de não assumir posturas, mas sim de se manter neutro, porque até ele não vai entrar em enfrentamento com um líder capitalista mundial, que é os Estados Unidos, né? E nem vai querer entrar em choque, em conflito com um país vizinho, onde ele estabelece relações comerciais. Então eu acredito que ele vai manter a sua neutralidade. Muito obrigada por sua participação, Thalita Cavalca. Obrigada a vocês. Bom, este foi o Falando Sobre de hoje. E até o próximo Falando Sobre. Tchau! Confado por uma tal suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Foi necessário fazer uma eleição. Você viu quem morreu? Pois é, o presidente venezuelano Hugo Chávez. Não sou tão palhaço. Chaves. Gerando protestos dos grupos opositores simpáticos. Em fevereiro. Miss Carmona, baleado em um protesto em fevereiro. 5 Lucas. Parece que o nosso amigo Lucas viajou para Venezuela e nos mandou essa comovente... Eu vou falar a história, desculpa. Lucas. Parece que o nosso amigo Lucas viajou para Venezuela e nos mostrou essa comovente foto em que ele está presente nos protestos venezuelanos buscando igualdade. Liberdade. Não é? Primeiro Nossa, não tem garantia para trabalhar na televisão de jeito nenhum. Tá aqui, como que tá aqui?
Tá gravando. Ah, não, ele tá gravando, mas não vai editar. Né, Emanuel? Tô nervosa. Essa tossinha de nervoso. Justo. Bom, este foi o Falando Sobre de hoje. E até o próximo falando sobre hoje. Tchau.